Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estudamos recentemente sobre a desconstrução da masculinidade bíblica e a desconstrução da feminilidade bíblica, as duas últimas lições, e hoje sobre transgênero, que é uma lição que vai dar uma continuidade, a certo modo, da abordagem que estamos fazendo nesse trimestre, principalmente nas últimas lições que nós estudamos. Nós vamos estudar hoje, então, portanto, sobre transgênero. Que transrealidade é essa? A palavra-chave da nossa lição é transgênero, né? Nós vemos que a palavra trans tem o sentido de além de ou o lado oposto. E a palavra transgênero é um termo que é atribuído a pessoas que não se identificam com o gênero que a elas foi designado quando elas nasceram, ou seja, receberam um gênero baseado no sexo biológico e depois dizem não se reconhecer como pertencente àquele gênero. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com um corpo, com características do sexo masculino, porque nós vemos que o sexo é relativo a um conjunto de características que distinguem o macho da fêmea. Gênero é aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres. Ou seja, quem é do gênero masculino e do gênero feminino. Logo, nós entendemos que gênero e sexo está ali lado a lado, trabalha em conjunto. A pessoa do sexo masculino é do gênero masculino, a pessoa do sexo feminino é do gênero feminino. Porém, há muitos que não concordam, não entendem ou sei lá. Quem tem essa ideologia, as pessoas que defendem essa ideologia dos transgêneros, eles defendem que há pessoas que nascem num corpo de homem, mas que não se sente homem, portanto, essa pessoa ela é tratada como sendo transgênero, porque ela não se identifica com o gênero que a ela foi atribuído quando ela nasceu. Nasceu num corpo de mulher e diz que é homem, ou nasceu num corpo com característica masculina e diz que é pertencente ao gênero feminino. Nós vamos ver um pouco mais a esse respeito, mas é para a gente ter já uma abordagem inicial sobre o que é transgênero, né? Que é a identificação que os ativistas desta ideologia dão para aquela pessoa que diz não se identificar com o gênero do seu nascimento, com o gênero que ela recebeu ali quando nasceu, conforme, obviamente, o sexo biológico, as características físicas, que ali a pessoa claramente pertence ao gênero masculino ou feminino. Nós vemos inicialmente que a lição começa enfatizando que, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. Então, Deus já estabeleceu, desde que a pessoa nasce, Deus já estabeleceu as pessoas com característica de um sexo específico, masculino ou feminino. E, consequentemente, à luz do texto bíblico, essa pessoa é do gênero masculino ou do gênero feminino, conforme o seu sexo biológico. E de conformação heterossexual. Deus criou o ser humano ou com características específicas do sexo masculino, ou ainda com características específicas do sexo feminino, para o homem relacionar-se com uma mulher e a mulher relacionar-se com homem. Ou seja, para ter uma sexualidade
heterossexual. Nós vemos que existem duas problemáticas que trabalham para desvirtuar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus direcionou, aquilo que os princípios bíblicos cristãos defendem. As duas problemáticas da desconstrução dos valores, que cada dia que se passa, o sistema tem trabalhado para desconstruir valores, para inverter valores, para aquilo que outrora tinha grande valor, hoje já não tem, aquilo que não tinha valor, hoje tem. É uma total inversão de valor e uma total desconstrução de bons valores. A outra problemática é a revolução sexual. O que nós podemos dizer a respeito da revolução sexual? Nós vemos que revolução fala de mudança, de transformação. E nessa questão sexual, a revolução que aconteceu foi a busca incessante de movimentos para terem direito, cada dia mais direitos, de fazerem o que quiserem com seus corpos e terem o direito de ter o tipo de prática sexual que quiserem. Relacionar-se com homem, mulher com mulher, relacionar-se com outros seres, relacionar-se desde cedo, ter prática sexual antes do casamento, ter prática sexual fora do casamento. Essas buscas, esses interesses, os movimentos em busca disso é chamado de revolução sexual. Então a desconstrução de valores e a revolução sexual são duas novas formas de sexualidade, ou seja, essas duas problemáticas apresentam novas formas de sexualidade que acabam desvirtuando o que a Bíblia ensina. Dentre as novas formas de sexualidade, em decorrência dessas duas problemáticas, temos aí a questão da transgeneridade, que é o entendimento, a defesa de que não existe só dois gêneros, masculino e feminino. Existem outros gêneros. Existe a transgeneridade no entendimento destes, que entendem que não se pode determinar que uma pessoa nasce do sexo masculino e que ela tem que ser homem, ou nasce do sexo feminino e tem que ser mulher. Não, no entendimento deles, existem os transgêneros e que isso é normal, que é natural, e que o transgênero é quando o homem acha que é mulher, a mulher acha que é homem, sei lá. Então nós vamos ver características deste fenômeno, a visão bíblica de sexo, de gênero e os efeitos da ideologia transgênero. E nós vamos observar que o objetivo da lição de hoje é reafirmar, reiterar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Ou seja, nós vamos ver nessa lição que o que Deus quer é que o ser humano viva conforme Deus criou. Se Deus te fez homem, é porque Deus sabe, Deus que sabe de todas as coisas, Deus que é soberano, Deus sabe o que é melhor para a tua vida, Deus sabe o porquê de todas as coisas, e Deus estabeleceu as coisas tudo em ordem e foi tudo muito bem feito. Primeiro tópico da nossa lição: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Esse primeiro tópico ele vai falar, ele trata de como pensam aqueles que defendem a ideologia transgênera. Então, o que eles acreditam, o que eles dizem a respeito da transgeneridade. Primeiro, identidade de gênero. O gênero, como nós acabamos de citar, o gênero identifica e diferencia homem e mulher, homens e mulheres. Aí aqui a nossa lição diz que já começa dizendo que o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Ou seja, indiscutivelmente, o gênero identifica a pessoa que é do sexo masculino e a pessoa que é do sexo feminino. Se ela é do sexo masculino, ela é do gênero masculino. Sexo feminino, gênero feminino. E aí nós vemos que na década de 70, o pastor, comentarista da nossa lição, faz questão de evidenciar que na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. Vamos lá. O que é sexo anatômico? A anatomia é um ramo da biologia
que estuda a estrutura dos seres vivos. Ou seja, quando a anatomia vai estudar o ser humano, ela estuda o corpo humano, a parte física, a parte estrutural do corpo do ser humano. Portanto, anatomicamente, quando se diz que uma pessoa é do sexo masculino, é porque quando se olhou para a estrutura do corpo dessa pessoa, sabe-se que essa pessoa tem uma genitália do sexo masculino. Portanto, essa pessoa que é do sexo masculino, ela é identificada como pertencente ao gênero masculino. Porque o gênero masculino, o gênero identifica quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino. E se a mulher nasce com a genitália do sexo feminino, é porque se ela é do sexo feminino, portanto, pertencente ao gênero feminino. Então, nós vemos que hoje as ciências sociais passaram a enfatizar, isso aqui é muito importante nós observarmos, atentarmos e termos muito cuidado com os nossos filhos nas salas de aula. E frisarmos bem isso na nossa escola bíblica dominical. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Isso aqui é terrível. Aqui, a lição está evidenciando que hoje está sendo ensinado, ensina-se isto nas salas de aula, nas escolas, que o gênero de alguém é determinado pelo comportamento social. Ou seja, o que eles querem dizer? A pessoa nasceu com sexo masculino, mas você não tem que determinar que ele é do gênero masculino. Ele é que vai decidir se ele quer ser do sexo masculino ou do sexo feminino, conforme o contexto social que ele está inserido. Olha que aberração. Deus já criou o ser humano com características de homem, aí agora vão ensinar que essa pessoa tem que esperar ela crescer e depois que ela estiver inserida no meio social, durante a vida, a cultura, o contexto, é que ela vai analisar e decidir se ela quer ser homem ou mulher, se ela quer pertencer ao gênero masculino ou feminino. Isso é uma aberração e afronta a palavra de Deus, a palavra do Criador. Estes que assim ensinam e defendem, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Deus tenha misericórdia. Nós pais precisamos ter muito cuidado com o que está sendo ensinado para os nossos filhos, principalmente nestes dias que antecede o fim de todas as coisas. Estes avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Ou seja, a pessoa nasceu com o corpo de uma mulher. Aí, a Bíblia nos ensina que o relacionamento íntimo de uma mulher tem que ser com um homem. Estes que defendem essa ideologia da transgeneridade, eles não concordam e dizem que isso é algo que é imposto pela cultura, pelo contexto cultural e social. E que a pessoa não deve ser obrigada a relacionar-se somente com o sexo oposto, que ela pode ter todo tipo de relacionamento, homem com mulher, homem com mulher e etc. Porque relacionar só o homem com mulher é como se ele estivesse preso, como se ele estivesse sendo subjugado. Olha o que o inimigo bota na mente das pessoas. Segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Esse subtópico aqui cita aquilo que na cabeça dos que defendem essa ideologia transgênera como é a visão deles a respeito do sexo e sexualidade, de sexo, gênero e sexualidade. Aqui nós vemos que nos estudos de gêneros, dois termos são utilizados. O termo cisgênero e transgênero. Na cabeça destes, a pessoa que nasce no corpo de homem e se sente como homem para se relacionar com uma mulher é cisgênero, porque ele
reconhece o sexo conforme foi para ele estabelecido, de acordo, ou seja, o seu gênero, que a ele foi estabelecido conforme o seu sexo biológico. Então eles chamam de cisgênero, que é a pessoa que nasce como homem e se comporta como homem, quer ser homem. A pessoa que nasce como homem não quer ser homem, quer ser mulher, ou a mulher que nasceu como mulher e quer ser homem, é tratado como transgênero. Então, para eles, não existe só a pessoa do sexo masculino e do sexo feminino. Existe o cisgênero e existe o transgênero. Aí aqui a nossa lição evidencia que são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do seu sexo biológico. Nasceu com características físicas de uma mulher e quer ser homem. E diz ser homem. Diz ter nascido no corpo errado. Que a mente é de homem e o corpo de mulher ou vice-versa. O movimento social que representa esse grupo é chamado de LGBT no papapá. Esta cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Então, para eles, o gênero não importa o sexo biológico. Ao longo da vida é que vai ser definido se a pessoa quer ser homem ou mulher. Para fechar esse primeiro tópico de como é a visão de quem defende esse pensamento transgênero, terceiro, transgênero e sexualidade. Aí eles entendem que existe o cisgênero e o transgênero e que, para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e não com o gênero que ela recebeu quando nasceu, e é identificada a orientação sexual desta pessoa também conforme o gênero que essa pessoa sente atração por ele. Então eles dizem que a sexualidade ela não é só hétero. A sexualidade, na visão dos que defendem a transgeneridade, pode ser heterossexual, ou seja, a atração de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem, ou pode ser homossexual, homem com homem, mulher com mulher, ou pode ser bissexual, uma pessoa que se relaciona com pessoas de ambos os sexos, ou pode ser assexual, quando não existe atração por nenhum gênero, nenhum tipo de gênero, ou pode ser pansexual, que a atração não depende de gênero, não importa se é homem, se é mulher, é o chamado pansexual. E além destas categorias, existem pessoas que não se denominam binárias, que se denominam não binárias, né? Ou seja, não se encaixa em nenhum gênero. Elas dizem que não são nem do sexo masculino, ou do gênero masculino, nem do gênero feminino. Só o sangue de Jesus tem poder, e só o sangue de Jesus para trabalhar na vida dessas pessoas. Então são pessoas, as chamadas não binárias, que dizem não pertencer nem do gênero masculino, nem do gênero feminino, elas ficam transitando livremente em todo tipo de relação sexual. Então, tudo isso, esse negócio de nomenclatura, de estudo, de defender isso, defender aquilo, tudo é ação do mal para perverter o que Deus fez e fazer o ser humano se bagunçar, se envolver em todo tipo de relacionamento e situações íntimas deploráveis que afrontam aquele que criou todas as coisas, que criou o ser humano, que estabeleceu tudo de forma organizada, de forma ordeira, de forma abençoadora, que só Deus para ter misericórdia do ser humano. Porque o ser humano fica trabalhando muitas vezes e de muitas maneiras para desconstruir aquilo que foi estabelecido por Deus, afrontando o Senhor das nossas vidas. Segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro, a constituição biológica. Quando nós vamos defender alguma coisa que a Bíblia defende, muitos não querem que a gente utilize o argumento bíblico, porque para eles a Bíblia não tem valor. É tanto que nas salas de aulas eu tenho dito muito isso. Está sendo muito martelado a ideia de que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo. E aí nisso eles trabalham para nivelar a Bíblia, a palavra de Deus, a qualquer outro livro, para dizer que não existe nenhum tipo de verdade absoluta, que a Bíblia não é verdade absoluta e que ela é equiparável a qualquer outro conteúdo, a qualquer outro livro. E aí nisso
eles jogam para baixo o valor da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para o ser humano utilizar como bússola para a sua vida. E aí nós vemos que quando nós vamos defender bons princípios, bons valores, nós temos na própria biologia uma condição de, além daquilo que está na Bíblia, podermos defender com segurança, com firmeza, com a verdade, aquilo que a própria Bíblia nos ensina, aquilo que nós acreditamos. Então nós vemos que o homem foi formado do pó úmido da terra, conforme Gênesis 2:7. Deus criou o ser humano. Deus, conforme Marcos 10:6, a Bíblia nos mostra que Deus fez o ser humano. Deus fez um macho e uma fêmea. Deus os fez macho e fêmea. E quando nós olhamos para a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é extraída da própria Bíblia, é baseada na própria palavra de Deus, é uma sistematização daquilo que nós acreditamos sobre as principais doutrinas da fé cristã. E ali nós vemos, na nossa declaração de fé, que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Nós vemos que o ser humano é um ser tricotômico, que uma das partes do ser humano é a parte física e 2 partes é a parte espiritual ou a parte imaterial, a parte invisível, intocável. A parte física é o corpo e as 2 partes imateriais é o espírito e a alma. E nós vemos que o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O corpo físico é o invólucro, é como se fosse a embalagem. O corpo físico é o que está ali sendo visto, é o revestimento da parte imaterial. Nós precisamos entender que o corpo físico é o revestimento, é aquilo que nós podemos tocar e ver. Mas o ser humano é um ser tricotômico, ele não tem que se preocupar só com o seu corpo, ele tem que se preocupar com o seu corpo, mas também se preocupar com o seu espírito e com a sua alma, com a parte imaterial, com a parte espiritual. Então nós vemos que o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Portanto, conforme a Bíblia ensina, e podemos ver na própria biologia, nós vemos que o gênero ele é definido conforme o sexo da pessoa, tanto quando nós olhamos para a Bíblia, quanto quando nós olhamos para a biologia. Quando a biologia é a ciência que estuda a vida. A anatomia é um ramo da biologia que estuda a estrutura, que estuda o corpo do ser humano. E na anatomia percebe-se que quando se olha para a estrutura do corpo de alguém, identifica-se que tem a parte íntima do ser humano, que ela ou é uma genitália de alguém do sexo masculino, ou é a genitália do sexo feminino. Portanto, biologicamente, já se entende que aquela pessoa é do sexo masculino, portanto, do gênero masculino, ou do sexo feminino e, consequentemente, do gênero feminino. Então, nós vemos que o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais, que foi o que acabamos de citar. E aí, portanto, nós vemos que na criação divina os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, ou seja, o macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Conforme a criação divina descrita na Bíblia e a própria biologia ensina. Você e eu estudamos na sala de aula a esse respeito. Então, segundo, a constituição moral. Aqui nós vemos que o ser humano foi criado por Deus à imagem e conforme a semelhança moral do Criador. E aí nós vemos que o pecado ele acabou corrompendo isso. O pecado corrompeu a moralidade do homem. O homem era parecido com Deus moralmente. Só que o pecado veio para e deturpou e afastou a imagem do Criador do ser humano. Afastou o ser humano da imagem do Criador. E aí nós vemos que essa renovação que se faz necessária, ela é obra do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que opera em nós a santificação. É o Espírito Santo que trabalha em nós para nós melhorarmos moralmente e voltarmos a ficar parecidos com Deus moralmente.
Aí aqui nós vemos que a Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, todo tipo de prática sexual, todo tipo de prática que está contrária à palavra de Deus, ela afronta o Criador, ela afronta o corpo que Deus nos deu e que é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, todo tipo de prática relativa à sexualidade, ela só deve ser praticada, tida como normal, legal e moral diante de Deus, se ela for praticada conforme os parâmetros bíblicos de um homem que une-se à sua mulher. Não é todo tipo de gênero, não é união entre qualquer tipo de gênero, não é prática sexual antes do casamento, não é prática sexual fora do casamento, é conforme ensina a Bíblia. O homem unindo-se à sua mulher, ou seja, casando-se, contraindo um matrimônio, e aí eles têm liberdade na direção de Deus, conforme os parâmetros divinos, ter ali, prática sexual sem problema, sem pecado, sem desagradar o Criador, tendo bênção para as suas vidas. Para fecharmos o segundo tópico, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. A sexualidade não é uma prática em si errônea. O momento do sexo não é pecado. A prática sexual ilícita, tais quais citei, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo entre pessoas do mesmo sexo, esses tipos de prática são nocivas à vida espiritual e afrontam aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Agora, a sexualidade dentro dos padrões bíblicos e divinos é bênção para a vida do casal. Nós vemos que o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Então, se o relacionamento sexual for conforme o que Deus idealizou, vai trazer satisfação completa para o casal, e isto se houver uma busca por realização conjugal e procriação da espécie, que são os dois objetivos para os quais Deus criou a sexualidade. Deus estabeleceu, Deus instituiu a sexualidade. Então nós vemos que a união monogâmica, ou seja, de uma pessoa com apenas um cônjuge, e heterossexual, ou seja, de uma pessoa com uma outra do sexo diferente, configura o modelo bíblico de sexualidade. Então, para deixar claro, o modelo bíblico de sexualidade, ele é monogâmico e heterossexual. Para fecharmos o segundo tópico, no plano divino, o sexo, características que determinam o macho e a fêmea, o gênero, que identifica e diferencia o homem da mulher, e a sexualidade, que tem que ser monogâmica e heterossexual. No plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então, o sexo, o gênero e a sexualidade não tem que ser determinado conforme o meio social. Deus já estabeleceu, conforme Deus criou biologicamente cada ser humano. Se Deus criou conforme a biologia, determinou-se que você é do sexo masculino, Deus te criou para ser homem, para ter masculinidade, conforme nós aprendemos na lição retrasada. Se Deus te criou com características de uma mulher, é para que você tenha uma feminilidade, conforme a Bíblia, abençoada para a glória de Deus. Arrume um homem para casar-se e seja feliz ao lado do teu cônjuge. Então nós fomos criados conforme a vontade de Deus, conforme a direção de Deus, em sua sabedoria e soberania. Para fecharmos, efeitos da ideologia transgênero. Primeiro, depreciação da heterossexualidade. Ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Qual é a orientação sexual bíblica? Nós já falamos. Deus quer que o sexo
o gênero e a sexualidade devam existir conforme o padrão bíblico. Tem que se atentar para a monogamia, tem que se atentar para a heterossexualidade, e os ativistas da ideologia transgênero, eles trabalham desconstruindo, eles trabalham tentando deturpar aquilo que a Bíblia ensina, tentando fazer com que a sociedade e até a igreja trabalhem de forma que compreendam como sendo natural, como sendo normal, todo tipo de prática sexual, todo tipo de entendimento a respeito de gênero, e que isso se normalize, que se torne legal e normal, natural. E aí nós vemos que em 1991 o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Ele diz, ou seja, é uma forma de utilizar o termo heteronormatividade, como se estivesse usando um termo ali, utilizando um termo para tentar depreciar a prática heterossexual. Um termo depreciativo para dizer que as pessoas queriam que defender a heterossexualidade é querer defender algo de tentar prender as pessoas numa cosmovisão que não deve ser levada em consideração. Ou seja, querer estabelecer que todo mundo tem que ter uma prática sexual hétero é errado, e que o correto, o normal, o natural é o entendimento de que todo mundo tem a liberdade de ser o que quiser e fazer o que quiser do seu corpo, das suas práticas sexuais. É isso que vem sendo pregado. E aí nós vemos que se obriga as pessoas a se relacionar, eles entendem que a heterossexualidade é como se fosse uma obrigação de as pessoas se relacionar apenas entre homem e mulher. É como se alguém estivesse tentando forçar, obrigar a relacionar-se somente homem e mulher, sendo que eles querem ter todo tipo de prática sexual e tratar isso como se fosse tudo normal, natural. E aí acabam acusando quem é hétero de preconceito, discriminadores e transfóbicos. Aí aqui eu vou falar algo que eu acho interessante. Transgênero. Trans fala de algo que é além de ou oposto, ou seja, o lado oposto. Logo, quem defende a heterossexualidade, os gêneros, que existe somente o gênero masculino e feminino, e que o gênero é determinado conforme o sexo biológico, está fazendo aquilo que é normal, aquilo que é natural. Já quem defende a transgeneridade está defendendo algo que vai além, ou que é oposto. Então, se alguém está errado, não é quem defende o que já estava estabelecido, é quem está defendendo algo que é oposto ao que já estava estabelecido. Aquilo que está estabelecido conforme a própria biologia do corpo humano. Como é que... É uma coisa tão óbvia, tão clara, que é até complicado a gente falar algumas coisas a esse respeito. Porque eles querem dizer que a gente está discriminando quem quer viver um tipo de padrão de vida fora, um tipo de vida fora do padrão, como se a gente tivesse errado, sendo que ele que está fugindo do padrão. Alguém foge do padrão, se você for contrário, você está discriminando ele. Então, se ele é contrário ao que é padrão, que é o que a gente defende, ele não está nos discriminando. Agora, se a gente pensa diferente deles, porque eles saíram do padrão, da norma, do que já estava estabelecido, aí a gente está discriminando. Então, olha que ponto a gente chega. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Então, simplesmente a pessoa decidiu ser mulher, sendo que é homem, e aí ele pode tranquilamente sobrepor esse desejo subjetivo àquilo que já está estabelecido nos aspectos biológicos do seu próprio corpo. Se rebelam contra a própria constituição biológica. Para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. E aí, ou seja,
Para que eles... o corpo é de uma mulher, a mente é de homem. Ou o corpo é de um homem, a mente é de mulher. Para adequar aquilo que está na mente, ele muda o corpo. Ao invés de mudar o que está na mente, porque o corpo já está ali estabelecido. E aí, para fazer isso, fazem terapia hormonal, ou seja, eles fazem uma situação anormal para mudar o próprio corpo, para poder adaptar aquilo que está na mente. Que na verdade é uma ação do mal na mente da pessoa e a pessoa não acorda. E muitos acordam depois que já fazem cirurgia de troca de sexo, né? Que é o redirecionamento sexual. E o pior é que já estão, eu não sei nem como é que está direito, sei que estão tentando instituir no nosso país, o governo atual, essa ação aí de terapia hormonal em pessoas a partir de 14 anos. Isso é que é pior, porque essas ideologias, eles acabam trabalhando para que eles façam o que querem do corpo e querem agora trabalhar na mente dos adolescentes e até das crianças. Querem injetar essas ideologias na cabeça dos adolescentes e das crianças, para trabalhar neles desde pequeno, para deturpar desde pequeno na mente das crianças, dos adolescentes, aquilo que Deus estabeleceu. Se alguém que tem um determinado tipo de prática, mas ele não tem o direito de querer institucionalizar esse tipo de situação para ser trabalhado nos adolescentes. Larguem os nossos adolescentes, as nossas crianças, deixem os pais instruir eles, para que quando eles crescerem eles possam querer ser o que quiser, e querendo Deus, eles tenham a mente de Cristo para não querer ser nada contrário ao que o Criador estabeleceu. Nós vemos que em 2017 uma associação de pediatras americanos publicou o quê? Primeiro, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, ou seja, na mente, conforme o seu sexo anatômico, né? Então, estão fazendo o contrário. Estão mudando o corpo. Tem que mudar o que está na mente. Porque se tem algum tipo de distúrbio mental, tem que corrigir o que está na mente. Segundo, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Então o que essas ideologias defendem é que tem menina que nasce com sexo, com a mente de homem, e homem nascendo com mente de mulher. E essa associação de pediatras americanos, eles fizeram um estudo e compreenderam que isso é mentira, que isso não existe. Terceiro, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então esse negócio de corpo errado é mito. Isso não é verdade, isso não existe. Para finalizarmos, linguagem neutra. O movimento LGBTQ não sei o que mais requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Ou seja, eles não querem mais que você, por exemplo, quando for cumprimentar as pessoas, diga boa noite a todos. Ou ainda boa noite a todos e todas, que acaba sendo desnecessário, né? Conforme a gramática da língua portuguesa. Essa parte aí, minha compreensão é pequeníssima, mas eu já até vi professor explicar a esse respeito. Não há necessidade nem de se dizer boa noite a todos e todas. Boa noite a todos compreende eles e elas. Porém, os que defendem essas ideologias terríveis querem estabelecer uma linguagem neutra, que é para não se utilizar todos nem todas, que é para contemplar aqueles poucos que dizem que não são do sexo masculino nem feminino, que são transgêneros, sei lá. Então o objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Na linguagem portuguesa, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Então, se eu utilizo os seres humanos, eu estou falando dos homens e das mulheres. Se eu utilizo todos, homens e mulheres, então eles, no ambiente que tem homens e mulheres, contempla a todos, né? Então não tem necessidade de mudar, e se mudar, será um grande retrocesso, uma afronta à própria língua, né? Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Então é desconstruir a norma gramatical para simplesmente satisfazer quem tem essa compreensão
ideológica da ideologia de gênero. Que Deus tenha compaixão e misericórdia. Para nós concluirmos, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Deus instituiu o sexo, o gênero e a sexualidade. O ser humano precisa entender que Deus é soberano, que a sua vontade é a melhor coisa que tem para as nossas vidas, que nós temos que viver conforme o padrão divino, conforme o padrão bíblico. Deus não errou em criar sexualidade heterossexual para a humanidade. Nós precisamos entender que muda-se a cultura, mas a palavra de Deus, ela permanece imutável. Mateus 24, 35. Deus continue abençoando a tua vida, que o Santo Espírito de Deus nos ajude a melhor entendermos a sua palavra, aclare o nosso entendimento concernente a esse assunto, ao que nós estamos estudando nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu reitero aquilo que venho dizendo, está sendo um grande desafio para mim gravar essas videoaulas. Eu estou com muita coisa na mente e tem hora que quase todo dia eu vou dormir já muito cansado. Estou aqui, fiz um sacrifício, achei que nem ia conseguir gravar isso já, a terceira aula, que eu acho que vai passar batido, mas por bondade divina e já nos acréscimos deu certo. Na próxima lição estudaremos sobre uma visão bíblica do corpo. Peço a você que continue orando por minha vida, por meu ministério, por esse canal, que é um projeto, e que Deus possa abrir portas. E aquilo que Deus quiser que aconteça. Que tudo seja feito na direção e na vontade divina. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor. Obrigado por nos acompanhar e por nos ajudar. Deus continue te abençoando, a você, sua família, que nós possamos aprender cada dia mais de Deus e procurarmos viver conforme a vontade do Criador. A paz do Senhor Jesus.